Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. E a palavra de Deus para nossa meditação neste dia encontra-se no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17, o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra que ora acabamos de ler nos conta a história de uma mulher que habitava a cidade de Naim. Naim, dentre outros significados, podemos destacar aconchego, tranquilidade, calma. E com estes significados podemos crer que a cidade de Naim era uma cidade calma, uma cidade tranquila, uma cidade aconchegante para se viver. E essa mulher habitava essa cidade. Era uma mulher casada e tinha um filho. Porém, essa mulher, ela veio a se tornar viúva, O seu marido faleceu e ela ficou viúva. Mas, apesar de ela ter ficado viúva, ela tinha um filho. E como ela tinha um filho, de certa forma ela estava tranquila, porque aquele menino, sem dúvida nenhuma, seria o arrimo, Seria um arrimo de família. E eu não diria que seria um arrimo de família, mas seria o arrimo daquela família, Aquele menino seria certamente a pessoa que iria prover, o necessário para o sustento daquela família. Talvez alguns de vocês, não conhecendo como é que era a realidade da época, não tendo ciência de como as coisas eram difíceis naquele tempo, você talvez não imagina como era difícil para uma viúva daquela época. Mas naquela época era muito difícil. E aquela mulher veio a se tornar viúva, mas, como já falamos, ela tinha um filho e ela estava, de certa forma, tranquila, porque aquele menino seria aquele que viria prover, o necessário para o sustento daquela família. Mas, meus amados irmãos, certo dia, o filho daquela mulher veio a falecer. E agora vocês imaginam a situação. A Escritura nos diz que era um filho único, era apenas um filho que ela tinha. E aquele menino veio a falecer. Então ela, que já era viúva, agora está também sem o seu filho. Imagina o desespero daquela mulher. E ela, sem dúvida nenhuma, chorou muito. A Escritura nos mostra isso, E quando chegou a hora do sepultamento, eles saíram, para o cemitério, levando aquele corpo. Mas, bendito seja o nome do Senhor, Jesus estava chegando na cidade de Naim.
E quando Jesus chega perto da porta da cidade, Jesus encontra aquela multidão que estava levando aquele defunto para sepultar. Quando Jesus olhou para a mãe daquele menino, que ele viu o choro daquela mulher, o desespero no qual ela se encontrava, Jesus moveu-se de íntima compaixão por aquela mulher. E Jesus falou para ela: não chores. Pediu o pessoal para parar, os que estavam levando o esquife, o caixão, Aquelas pessoas pararam e Jesus, chegando ali do lado, ele toca no esquife, toca no caixão e chama aquele jovem de volta para a vida. Jesus toca no caixão e fala para o jovem: levanta-te. O menino estava morto, estava sendo levado para o cemitério para ser sepultado. E aí Jesus toca no caixão e diz: levanta-te. E o menino levantou e sentou no caixão e começou a conversar. Aí Jesus pega então aquele menino e entrega-o à sua mãe. Agora, meus amados irmãos, imagina a alegria daquela mulher. Aquele menino que estava morto, estava sendo levado já para o cemitério para ser sepultado, agora está de novo com vida nos seus braços. Imagina a alegria daquela mulher. E imagina aí então a gratidão que ela teve ali naquele momento por Deus, e enfim, a gratidão a Deus a partir daquele momento da sua vida, Jesus chama o menino morto de volta à vida. Os problemas, sem dúvida nenhuma, que aquela mulher já estava observando, os problemas que seria a sua vida, ela que já não tinha marido, imagina agora ela pensando os problemas na perda do seu filho, e agora ela vê, louvado seja Deus, aquele problema resolvido, porque Jesus trouxe o menino de volta à vida. Imagina. Agora, para a nossa meditação não ficar tão extensa, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu gostaria apenas de falar com vocês o seguinte: qual o problema que você está passando? Qual a sua dificuldade? O que tem afligido a sua alma? O que tem tirado a sua paz, tirado a sua tranquilidade, tirado a sua alegria? Olha, o Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele também está conosco. Creia que o Senhor pode resolver o problema, os problemas da sua vida. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Entregue os teus problemas aos cuidados do Senhor. Eu tenho certeza que o problema que você está vivendo não é maior que o problema daquela mulher. Tenho certeza, não é maior. E o Jesus que resolveu o problema daquela mulher, ele também resolve o seu problema, resolve o meu problema. Jesus, ele pode resolver todas as coisas, porque ele mesmo disse: eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder, meus queridos, está nas mãos do Senhor Jesus. Creia nesta palavra, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Imagina, Jesus chegou, tem pessoas que dizem: Deus tarda, mas não falha. Isso não é verdade, porque a própria palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. O Senhor sempre chega na hora certa. Por que Jesus não foi em Naim antes? Ou por que Jesus não foi em Naim depois? Por quê? É porque ele tinha que estar em Naim exatamente naquela hora, porque era naquela hora
que ele precisava fazer o milagre, né? Que aquela mulher precisava do milagre do Senhor. Então você pode estar se perguntando muitas vezes: meu Deus, por que esses problemas? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Olha, a hora do Senhor ainda não chegou, né? De Ele fazer o milagre. O Senhor, Ele trabalha no seu tempo. Ele não trabalha na hora que eu quero ou na hora que você quer. Nós precisamos confiar no Senhor. E aí Ele chega ao seu tempo, né? Segundo a sua vontade, e resolve toda a situação adversa, todos os problemas, né? Pelos quais você está passando, pelos quais nós estamos passando. Então, meus amados, a palavra para nós neste dia é esta: confia no Senhor. Veja, né, aquela mulher que ia sofrer sem dúvida nenhuma tantas coisas dali por diante. Naquela época não era como é hoje, né, uma aposentadoria, um auxílio do governo, alguma coisa, isso não existia. Apesar de Israel cuidar muito bem já naquela época das suas viúvas, dos seus órfãos, né? Porque Deus orientava eles a cuidar, mas mesmo assim era uma época muito mais difícil do que a nossa época. Imagina! E além de tudo, os problemas, né? Ela talvez pensando de onde viria o alimento, o sustento para a sua casa. Além dessas coisas, ela talvez estava se perguntando: meu Deus, por que eu perdi o meu marido e por que agora eu estou perdendo meu filho, né? Mas o Senhor chegou e resolveu o problema dela. Creia, meu amado irmão, minha amada irmã, confia no Senhor, entrega os teus caminhos no Senhor, confia nele. E Ele vai chegar para resolver o seu problema, vai chegar para resolver o meu problema. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã, que está meditando comigo nesta palavra. Meu Deus, quais as dificuldades de cada um dos meus irmãos, quais os problemas que eles estão vivendo. Ó Senhor, eu sei que por mais difíceis que sejam os problemas de cada um que ouviu esta palavra, mas o Senhor pode resolver todos e quaisquer problemas que o meu irmão e que a minha irmã está passando. Meu Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor resolveu o problema da viúva de Naim, ressuscitando o filho dela, que o Senhor venha também resolver o problema do meu irmão e da minha irmã, dando a vitória, Pai, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor.